Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe, dono desse estabelecimento, desse local. Sejam muito bem-vindos, né? Novamente. Estou gravando esse vídeo muito cedo, né? Já é 6h46 da manhã. Provavelmente esse vídeo vai sair na parte da manhã, porque vai sair um vídeo que deveria ter saído ontem, da pré-lista, né? Da convocação da Copa de 2026 da seleção brasileira. Tô planejando também fazer, acho que, vídeos especiais para a Copa do Mundo. Provavelmente, talvez até em formato shorts. Eu tenho gravado vários vídeos assim que vão sair nesses dias subsequentes, né? E já deixando bem claro também, né? Vai ter vídeo também no final de semana também, né? Eu vou tentar ver se sai o vídeo no sábado, porque sábado eu vou fazer uma cirurgia, né? Cirurgia não, né? Vou no dentista, vou fazer limpeza, cirurgia não. Sacanagem. Vou fazer limpeza, né? Limpeza nos dentes. E aí eu não sei como meu dente vai estar, se vai estar muito sensível para poder falar alguma coisa e tal. Não sei se eu vou ter que fazer alguma coisa mais grave. Mas vamos ver, né? Vamos ver e vamos tentar ver como que sai. Vai ter 2 vídeos, né, no final de semana, né? Vai ter, porque os jogos do Flamengo e do AD Guarulhos são separados, né? Então eles não... cada um joga em um dia, então fica um pouco até mais fácil também para fazer o vídeo conteúdo para vocês. Ah, é verdade, e sigam a gente nas redes sociais, né, tanto no Instagram e também no Mundo FM. Eu estou sim com um pouco de cara de cansado, porque eu tô acordado desde as 4h30 da manhã, tá, mas mesmo assim eu estou um pouco cansado, porque eu não assisti os jogos, né, da Copa do Brasil, né? O vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, como vocês podem ver também na thumb, não é tanto focado às análises das partidas, até porque tem pessoas que vão fazer isso, mas uma reflexão mesmo, porque eu acho interessante, principalmente pensando na nossa profissão, né? Para quem não sabe, eu sou um jornalista formado desde o ano passado, né? Eu me formei em dezembro, né? Então sou recém-formado, né? Dá para se dizer, né? Dentro do jornalismo a gente chama de foca, né? O foquinha, que são jornalistas recém-formados, que estão buscando oportunidades, buscando o mundo ainda, né? Explorando o mundo. Então a gente tem uma visão de mundo um pouco mais inocente, mas ao mesmo tempo, né? Muito mais, como o professor disse também, né? Muito mais poliana, mas ao mesmo tempo realista, porque a gente já vê alguns percalços que o próprio jornalismo traz, né? Então a gente sabe, a gente tem um pouco mais, principalmente do que as outras gerações do jornalismo, que é tentar ser radical, né? Porque é a coisa do jovem, né? Não necessariamente uma coisa da profissão, mas é uma coisa do jovem, é tentar radicalizar alguma coisa. Não radicalizar no sentido ruim da palavra, tentar mudar um pouco da estrutura de como está sendo, sabe? Tentar inovar, né? O radical seria mais na parte da inovação. Então, assim, esse é um vídeo que possa não agradar muitas pessoas de maneira geral, eu entendo, né? Não vai falar tanto de futebol, mas vai falar principalmente sobre o que é o jornalismo, né? Qual que é o valor da notícia, qual que é o valor da opinião, qual que é o valor também da análise, né? Porque, para quem não sabe, né? Inclusive, peço para que vocês sigam o Mundo do FM, eu sou um cara que produz muitos textos analíticos, né? Um texto de opinião, muitos textos opinativos. Faço textos hard news, obviamente, também. Mas eu tento sempre focar para esse lado mais de opinião e de análise, tática, técnica e análise de maneira geral. Porque eu gosto. Primeiro, porque eu gosto, né? E segundo, porque eu acho que a gente tá em uma defasagem muito grande. Porque, de maneira geral, quando a gente observa principalmente como é o jornalismo, como o jornalismo se coloca, como o jornalismo se produz hoje em dia, principalmente, né, nessas questões que a gente pode abordar mais à frente, de web 1.0, 2.0, todos os prós e contras que vieram também, a gente tá meio que perdido, né? Meio perdido, ainda mais por essa rede social de ódios, todo esse engajamento que é muito tóxico. Como vocês viram, o vídeo de hoje vai falar principalmente sobre a situação da Cazé TV com a Leila Pereira e também do Roger Machado. Não necessariamente o Roger Machado ser demitido, mas principalmente o entorno do que fala sobre o Roger. Vou começar com ele, inclusive, porque dois assuntos meio que se convergem para falar sobre jornalismo. Eu não vou falar necessariamente sobre o São Paulo, é claro que
boa parte da culpa do Roger Machado ter sido contratado é culpa do Rui Costa, do Rafinha e também do antigo presidente e também do atual, que bancou essa situação também. Por mais que tenha vazado depois o áudio que não tinha dinheiro, um áudio bem realista, mas ao mesmo tempo bem, olha só que coisa, né? Vazou, né? O famoso vazado, vazou pra torcida, né? Pra avisar a torcida. A gente sabe, a gente tá nessa jornada há muito tempo, a gente sabe o que significa esse tipo de vazamento. Ao mesmo tempo, gente, falar do Roger Machado é muito complicado, né? É muito complicado porque ele já chegou demitido, não tem muito o que falar. Ele conseguiu fazer 17 jogos. Ele, a partir do momento que conseguiu colocar suas ideias em campo, conseguiu colocar o seu modo de jogo, começou a perder. Era o que era esperado. E aí começa a quebrar, porque, falando principalmente da parte jornalística da coisa, é muito difícil analisar o que é o Roger Machado. O Roger Machado, ele é uma pessoa muito interessante. A pessoa física Roger Machado é muito interessante de estudo, né? E você vê todas as ideias dele, tudo que ele pensa, todo tipo de pensamento. Ele é uma pessoa que parece muito gente boa. Muito gente boa, um cara muito estudioso. Sabe? Poder falar que a culpa do Roger por conta do tactiquez dele, eu acho besteira, eu acho burrice também, tá? Eu acho bastante burrice. Não é culpa do tactiquez, até porque quem tem que traduzir o tactiquez é o jornalista. Não à toa a GE já traduziu um pouco dos conceitos do tactiquez. O Roger não tem uma obrigação, né, não está no contrato dele traduzir tudo que ele fala para o público. É claro que ajudaria, mas o trabalho do jornalista também é traduzir informações para o grande público. Então, assim, é um dos trabalhos, além da apuração, além da checagem de fatos, além da construção da narrativa do que vai ser tomado, o tom de voz que vai ser colocado, é também a tradução daquilo. O trabalho do jornalista também não é no quesito de auxiliar, mas no quesito principalmente de traduzir aquilo para o público para ter um melhor entendimento. É difícil falar do Roger, gente, porque se tomou-se muito uma narrativa de... Não sei se é a melhor palavra, mas é a palavra que é mais utilizada, de vitimismo, né? Principalmente sobre o Roger, porque o Roger, querendo ou não, ele já chegou demitido, né? Tudo que tinha acontecido com o Crespo. Eu até tinha falado no canal, né, num vídeo um pouco mais antigo, quando o Roger estava numa sequência até que boa, mas ele estava aproveitando muito a rebarba do Crespo, né? Eu não tinha parado para analisar na época, eu meio que falei do Roger meio que de tabela, mas eu não tinha nem parado para analisar, né? Depois eu parei para analisar, conferir, eu assisti o jogo contra o Juventude, foi um jogo horroroso, um jogo também que foi muito condicionado também pela expulsão, dá para se dizer também, mas um jogo bastante fraco, um jogo bem mal propositivo da equipe do São Paulo. O São Paulo foi dominado pelo Juventude no primeiro tempo, mereceu perder, mereceu ser desclassificado, assim como, por exemplo, o jogo do Clássico contra o Corinthians também mereceu perder. O resultado foi muito nada a ver, né? Se você olha para o resultado e fala, nossa, 3-2, puta jogão. Não foi. Foi um jogo de dominância do Corinthians do começo ao fim. O São Paulo teve 2 gols basicamente mela cagados, né, com todo respeito. Mas é muito difícil falar do Roger porque tem sempre esse tom vitimista da imprensa, e eu quero abordar sobre isso, né? A galera fala, né? O tom vitimista, você tem que... A imprensa, de maneira geral, tem que parar de ser vitimista, não tem essa questão de racismo, biribiri, borobó. Gente, vamos entrar principalmente nessa área de jornalismo. Acho que é importante a gente falar, porque qual que é o tom da crítica, né? Qual que é o papel da crítica, principalmente nesses momentos? Principalmente porque não existe, né? É claro que o Roger sofre racismo? Sim. Ninguém tá falando o contrário. Sabe? Seria idiotice, seria burrice falar que o Roger não sofre racismo. Ele é um homem negro, ele é um homem negro que treina um dos principais clubes do país, ele treina grandes clubes do Brasileirão, da primeira divisão brasileira. Poucos homens negros comandam times de primeira divisão. Isso é verdade, isso tudo é verdade. Mas não dá para tratar, como alguns outros jornalistas colocaram, como se fosse um grande elefante na sala. Porque, de verdade, gente, o histórico do Roger Machado, tecnicamente, nos clubes que ele passou, tirando o Juventude, que foi um bom trabalho, não tem alegrado muito. Não são resultados que você olha e fala, meu Deus do céu, nossa,
genuinamente ele merece uma chance para treinar um dos 12 grandes, sabe? Ele tem resultados muito fracos, ele tem resultados muito abaixo do esperado, né? E aí vem o trabalho da crítica, porque é muito difícil, e fazendo até um pouco do advogado do diabo, é muito difícil poder falar sobre o Roger Machado nessas situações. Esse vídeo aqui é totalmente freestyle, tá, gente? Assim como a maioria desses vídeos, a maioria não, né? Boa parte desses vídeos de análise também são um pouco freestyles também, porque a gente tá de manhã, tá frio também. Mas eu tava pensando e gostaria de abordar um pouco com vocês. É difícil falar sobre o Roger Machado, porque principalmente no tom da internet, não necessariamente o Roger, mas falar sobre o Roger, sabendo tudo que ele é e o que a internet também é, principalmente esse tom de ódio, principalmente a internet. Eu já disse aqui pra vocês, a primeira oportunidade que vocês tenham, cara, se vocês não foram pra ter uma conta profissional ou alguma conta fantasma só pra analisar jogos, alguma coisa do tipo, cara, não tem o Twitter, por favor, é uma rede social de ódio, eu já falo isso aqui a maior cota pra vocês, então não tenham Twitter, por favor. Eu acho que vocês fazem um bem danado pra sua saúde mental vocês não terem Twitter, sabe? As redes sociais, ela promove engajamento por ódio, elas promovem engajamento principalmente pelo o fato de engajar a própria dopamina barata que a gente recebe, né? Os vídeos pílulas, por exemplo. É isso. Eu, por exemplo, eu tenho parado de ver vídeo pílula, tentando parar de ver ao máximo vídeo pílula, porque isso tá me destruindo a minha mente, cara. Isso corrói a mente. E aí você pode até dizer, nossa, Felipe, mas você produz vídeos pílulas, né? Produz reels, shorts. O que você tá falando? A diferença é, eu produzo, não quer dizer que eu veja. E também tem uma coisa, né? Você cria um ponto de originalidade, né? Porque quando você consome muito vídeo short, beleza, você tem a referência. Mas hoje na internet você tem muito essa postura de copiar porque é trend, né? Copia aqui porque é trend, copia aqui porque é trend. Não se tem mais um ponto de mínima originalidade. Eu não tô falando que eu sou uma pessoa original, nada do tipo, não, mas tipo, sabe, pelo menos no seu conteúdo tenha um pouquinho de, coloque um pouco de você, sabe? E eu acho que pra mim, pelo menos, o ponto de originalidade é eu parar de ver vídeo dos outros e poder fazer o meu, sabe? E poder parar de me comparar com os outros, por exemplo. É um dos malefícios da internet, né? Porque aí a gente entra principalmente nessa questão do como a internet foi construída. A internet da Web 1.0, isso a gente aprende nas aulas de jornalismo, né? Da Web 1.0 para a Web 2.0 para a Web 3.0, então a gente chega até numa Web 4.0. A 4.0 vai demorar um pouco, mas a gente está na 3.0. Na mudança da 1 para 2, a gente passou de um público que era passivo para um público ativo, um público que participava mais, né? Não à toa, a principal ferramenta da Web 2.0 é o YouTube. No YouTube você pode, além de ver vídeos, você pode fazer os seus vídeos, você pode ver e criar opinião, você pode ser uma pessoa ativa, você tem voz. A comunidade se cria voz, não é só passiva, não recebe só informações como era na Web 1.0. Aí a gente está falando de 95 até 2005 mais ou menos, né? Que é a data mais ou menos ali de intervalo, né? Onde nasce o YouTube em 2005. Então assim, a Web 1.0 ela fala muito sobre essa passividade, principalmente. A Web 2.0 fala sobre muito essa criação de conteúdo, essa participação, essa atividade do público, né? Ao mesmo tempo, você tem o ônus e o bônus. O ônus, né, o bônus é essa criação de conteúdo quase infinita, até porque as pessoas estão criando. Não é só o crítico especializado, não é só o jornalista que fala, não é só o cara profissional que fala mais sobre o assunto. É também o cara que também quer falar, tipo eu, por exemplo. Eu sou um jornalista formado? Sou. Mas ao mesmo tempo, qual que é a minha credibilidade dentro do cenário ainda, né? Eu não construí uma credibilidade ainda. Então eu estou mais perto de pessoas comuns do que jornalistas consagrados, sabe? Então assim, um fã de futebol, que não necessariamente é formado em jornalismo, não necessariamente é formado em comunicação social, né, de maneira geral, ele pode falar agora na Web 2.0. Antes ele só escutava, agora ele pode falar. Ele tem um contato direto com esse jornalista. Os contatos estão todos aí, né? Você pode falar diretamente, mas você também tem o bônus, né? Que eu falei principalmente isso no meu vídeo falando sobre como o futebol brasileiro, né, não aguenta críticas. E eu acho que como o mundo, de maneira geral, eu posso ampliar de novo, não aguenta mais críticas porque a gente não sabe mais fazer críticas, né? Você vê
por exemplo, na mesma proporção, eu vou citar o que eu tinha dito, não vou citar exatamente, não vou chupinhar do meu próprio texto, mas eu lembro basicamente o que eu tinha escrevido, obviamente, que é na mesma proporção aonde, por exemplo, um atleta ou a pessoa que consome, a pessoa que vai receber essa informação, né? Eu falei, por exemplo, da época do Neymar, né? Na mesma proporção, por exemplo, que o Neymar recebe uma mensagem de uma análise, de uma crítica que foi feita a ele, na mesma proporção ele recebe mensagens de ódio. E na mesma plataforma, muitas vezes. Então é muito complicado, porque não tem mais uma separação, por exemplo, como tinha na Web 1.0, ou até antes da internet, onde você sabia catalogar, onde diferentes veículos, diferentes meios de comunicação, aquela crítica vinha. E você sabia quais eram as pessoas que faziam crítica, porque você tinha muito bem separado. É claro, você poderia ter críticas muito ruins, obviamente você poderia ter críticas abjetas e que não eram críticas, eram só destruição, né? Sim. E já colocando aqui, tá? Não existe crítica positiva e crítica negativa. Existe crítica. Inclusive eu quero trazer um vídeo posteriormente falando sobre isso. Só para deixar bem claro, né? Porque crítica positiva é elogiar e crítica negativa é detonar. E nenhuma dessas duas formas, elogiar e detonar, é crítica. Entendeu? Então, não caiam nessa narrativa de crítica positiva, crítica negativa. Existe só crítica, tá? Existe apenas crítica. Eu tô falando isso porque eu venho estudando pra caramba sobre o que é crítica de verdade. Não é ser um pagar de sommelier, de chato, nada do tipo. É porque a gente não estuda mais, a gente não consegue ter mais o estudo sobre crítica. Então, na mesma proporção que você recebe uma mensagem de ódio, você vai receber uma crítica. E vai estar tudo meio que embaranhado. Você vai receber na mesma proporção essa mensagem. Então você não vai conseguir digerir bem aquilo. Tá? Porque você digere uma informação, uma crítica, você vai digerir também uma mensagem de ódio, uma mensagem boa, mensagem de ódio, uma crítica. Vai estar tudo ali. Isso é um sanduíche de coisas que não se combinam de maneira geral. Não estão separadas em categorias. É tipo como eu falo, né? Tem pessoas que gostam de sorvete napolitano. Eu não gosto. Eu acho meio... Eu gosto de comer separado. Eu, particularmente. Mas é tipo um sorvete, pra mim, tipo um sorvete napolitano. São coisas que, pra mim, Felipe, não combinam, né? Mas, então lá, não tem muito o que posso fazer, né? É o ônus da situação, é o ônus da Web 2.0. E com o Roger Machado é a mesma coisa. Eu sinto que é a mesma coisa, né? Porque o jornalismo, ele vai ter que ter muito cuidado, principalmente para falar do Roger, nesse sentido de, cara, primeiro, não se tem muitos profissionais, dá pra ver na grande mídia, né? E não se tem muitos profissionais dedicados a estudar tática. Eu, por exemplo, eu não sou nenhum santo grau da tática, eu sou um idiota completo, mas eu tento estudar muito sobre tática, principalmente para falar sobre as transmissões da RW360, da Rádio Web Sports, né? Inclusive, um grande abraço a todos os amigos lá da rádio, né? A gente vai fazer uma grande Copa do Mundo também e vamos fazer todas as transmissões também possíveis. Mas eu tento sempre ao máximo estudar sobre tática, porque eu gosto disso. Eu gosto de tática. Não ficar só no comentário raso, mas falar sobre qual é a escalação, como que os times jogam, como os times trocam de passe, como os times jogam com bola, sem bola, formação tática mais utilizada. Eu tento, sabe? Eu tento. Ah, Felipe, você tá dizendo que os jornalistas eles não tentam? Obviamente que eles tentam. Pelo amor de Deus, seria uma idiotice eu falar que eles não tentam. Mas talvez não seja o foco, e tudo bem, porque dentro do jornalismo, dentro da comunicação, você tem várias áreas de estudo. Tem um jornalista que foca nas notícias, né, que vai mais para essa área, a gente fala de fofoca, mas é uma área mais de notícias mesmo, né, tipo, do que tá acontecendo no dia a dia, dos bastidores. Tem jornalistas que foca mais na tática, foca mais na análise técnica. Eu, por exemplo, sou mais da parte analítica, gosto muito de análise de dados. Eu sou muito fã de análise de dados. Tem dois textos no meu blog, né, do Mundo FM, que eu gostaria muito de ter viralizado esses textos, falando sobre críticas, principalmente sobre a falta de dados, a falta de análise de dados, e como a Cazé TV ela influencia um pouco nessa participação, né, por conta de questões, principalmente ligadas a entretenimento, e é como o mercado se modula, não necessariamente a Cazé TV. A Cazé TV ela é um modelo exemplar de como o mercado se modula. Ela só é mais um exemplo agora da atualidade. Ela não quebra o establishment, como as pessoas colocam. Ela apenas modula como o establishment vai se colocar a partir disso. A Cazé TV não quebrou o mercado.
Ela só modificou o mercado como a Globo fez, como o Globo Esporte fez, como o Canal Brasil fez, como a TV Gazeta fez. Então, assim, não é diferente, tá? Não é diferente. Não é diferente. A única coisa que muda é porque as pessoas não estudam mais, então acham que ela quebrou o establishment. Mas enfim. Então, quando vai falar do Roger Machado, eu sinto que tem uma questão, principalmente porque as pessoas, primeiro, né, falando dos jornalistas, eles não estudaram muito sobre tática, mas ao mesmo tempo tem muito cuidado para falar sobre isso, porque toda vez que você vai falar, o Roger merece críticas? Merece. Mas também temos que avaliar sobre isso e tal, temos que ter cuidado porque ele é um homem negro e também. Dá para perceber no tom da fala que o problema não é falar sobre o Roger, o problema é na mesma linha de pensamento em que se vai ter uma crítica para o trabalho do Roger e que acaba não tendo, porque o fato de você falar o trabalho do Roger merece críticas e fica só por isso, né? Fica nessas duas linhas, você não acaba nem criticando, você só afirma uma frase que deveria ter um complemento de crítica. É muito complicado porque o jornalista meio que sabe que se ele fizer essa crítica, ele vai estar acompanhado também de mensagens de ódio. Mas esse é o ônus e o bônus também do próprio jornalista, né? Porque ele precisa fazer o trabalho dele. Dá pra ver que alguns também não são muito preparados para fazer críticas sobre trabalho, né? E acabam falando muita abobrinha, muita besteira, e outros que não querem. Esses que não querem vão acabar indo para esse lado um pouco mais humano da pessoa do Roger Machado. E esse é o meu ponto sobre a crítica, principalmente a falta dela, né, no cenário do jornalismo brasileiro. Não se tem muita crítica no cenário brasileiro. Tem-se muito medo, principalmente pela onda de ódio, onda de engajamento que dá para se ver também nas redes sociais. Sabe? Então, criticar o Roger Machado por tudo que ele é, tudo que ele representa, todos os seus valores também, é quase uma porta aberta para discursos de ódio também acontecerem. Ah, Felipe, mas isso é muito idiota, isso não deveria acontecer. É verdade, não deveria, tá? No mundo ideal não deveria, sabe? Existem pessoas que são muito inteligentes e que não têm um cérebro de uma amoeba e sabem fazer essa distinção. O problema é que as pessoas que não sabem, elas são muito irritantes. E eu acho que vocês sabem, elas são muito irritantes, porque as pessoas que sabem, elas se conformam com a crítica mesmo e fica por isso, sabe? Elas estão calmas, tecnicamente, né? Elas estão irritadas pelo momento, mas elas estão calmas porque foi feita uma análise crítica e técnica daquilo. Mas as pessoas que não sabem, que são só idiotas, às vezes, muitas delas também são muito racistas também, alguma coisa assim do tipo, preconceituosas pra cacete também, elas tentam se apoiar no discurso racional, pegar o seu emocional que é falho para tentar justificar alguma coisa. Elas se apoiam, é quase como se fossem parasitas, né? Elas se apoiam em algo que foi feito uma crítica para tentar justificar os seus preconceitos. Então, eu entendo que a mídia ela é muito cuidadosa, mas ao mesmo tempo ela também é falha nesse sentido, né? Porque eu acho que falta alguém para poder fazer esse papel de falar realmente. Eu acho que falta. E infelizmente não vai ser eu. Posso fazer posteriormente um vídeo falando sobre o trabalho do Roger Machado no São Paulo. E o trabalho do Roger, de maneira geral. E vai ser um vídeo totalmente tático e técnico. Sabe? Não vai falar sobre a pessoa dele. Até porque não tem porquê, sabe? Não tem porquê. Isso não influencia o trabalho do Roger, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma coisa muito abjeta, sabe? Pelo amor de Deus, gente. O cara é super gente boa, o cara é super focado, estudioso. Pô, o cara é íntegro. Não tem porquê, sabe? Eu entendo que o torcedor do São Paulo tá triste, tá chateado, foi eliminado pro Juventude de novo nesse século, que é uma coisa inacreditável, né? Foi eliminado, se não me engano, em 2016 e agora foi eliminado em 2026, ou seja, 10 anos depois foi eliminado, mas não tem porquê, gente, pelo amor de Deus. Outro ponto que eu quero citar provavelmente é o que vai ser a thumb, né? Ai, olha as merdas que eu tô me metendo, cara. Olha as merdas que eu tô me metendo. Leila Pereira, né? Teve uma entrevista na Casa TV falando principalmente sobre essa questão de SAF, principalmente sobre essa questão de tudo que a Leila vem abordando. Eu não quero citar muito sobre, mas eu quero citar muito sobre o papel do jornalismo na construção crítica. E aqui eu acho que até pode ser um comentário mais
leve, mais raso, porque tudo que foi citado no Roger pode ser citado também na Leila. Eu sinto falta de jornalistas, principalmente no caso da Leila Pereira, que tenham mais pulso firme. E entenda pulso firme não no sentido de Felipe, você está querendo dizer que precisa de ter jornalistas mais que intimidem a Leila, que coloquem a Leila contra a parede? Não, até porque não é o trabalho do jornalista fazer isso. O jornalista tem que fazer o seu trabalho muito bem feito. Porém, a gente aprende também no jornalismo que uma entrevista que você não tenha o controle da situação, e muitas delas contra a Leila Pereira, e eu tô falando da Leila porque foi o caso, mas não precisa ser necessariamente a Leila, mas figuras polêmicas e que são muito bem treinadas, elas têm muito bem um treinamento, elas sabem muito bem, ela tem uma media training muito bem feita, elas sabem muito bem como se comportar diante de uma entrevista, elas controlam muito bem as ações dessa entrevista, elas sabem muito bem como deve ser feito. A Leila Pereira é mais uma dessas pessoas que tem um media training perfeito e que sabe muito bem controlar a situação. Então falta jornalistas que controlem também a situação. Porque se você deixa o entrevistado controlar como vai ser a entrevista, beleza, ele pode até falar um monte de coisas que você vai acabar comentando, mas muitas das vezes não é tão legal, sabe? Não é legal, principalmente profissionalmente, porque você deixa o entrevistado muito à vontade para poder dominar todas as ações, né, da entrevista. Isso é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. E tô vendo o horário aqui, nossa, 7h12, olha que legal. O vídeo começou às 6h40. Nossa, tem 26 minutos, mas enfim. Eu acho muito perigoso. E aí você vê grandes jornalistas, por exemplo, a Bárbara, que entrevistou a Leila, ela é muito conformada, não conseguiu administrar muito bem a entrevista, se perdendo muito na entrevista. E isso não é necessariamente somente com a Bárbara, isso acontece com qualquer pessoa que entrevista a Leila Pereira. Ela é dominada, e a gente vê, por exemplo, como a Leila Pereira, ela é... Ai, meu ouvido... Ela é safa nesse sentido, porque a Leila, ela utiliza muito bem as cartas ao seu favor quando ela percebe que não consegue vencer um debate. E a gente sabe quais são as cartas, não precisa ficar citando, principalmente sobre em relação a como homens controlam o futebol, e que ela não tá tão errada, mas assim, os momentos como ela coloca e quando ela coloca é muito oportunos de maneira geral, né? Quando você para analisar, é muito oportuno quando ela percebe que não tem o controle do debate, percebe que não tem o controle da entrevista e está caminhando para um lado onde não é o melhor lado dela, como ela tenta reverter com uma carta meio absurda. Isso acontece, isso é normal com grandes figuras, tá? É só você ver, por exemplo, dentro da política, dentro da economia, dentro do futebol, você vai ver, isso é bem comum. Eu sinto falta de jornalistas que tenham mais pulso firme, tá? Por exemplo, quando o Simões falou sobre toda a questão da legislação, não foi uma coisa que a Leila falou. De fato, ela não falou sobre isso. Mas deixa entender e deixa margem para a interpretação, porque coisa básica dentro do jornalismo é você interpretar sobre possíveis falas não ditas, né? É o famoso subtexto, o que está dentro do texto, né? Porque, obviamente, a Leila não vai falar sobre o que ela realmente quer para a Cazé TV. Ela não vai fazer esse papel benéfico e entregar tudo de bandeja para Cazé TV. Ela vai falar mais ou menos ali, vai dar uma disfarçada aqui, vai dar uma compreendida ali e vai ficar por isso. Mas muito do que ela disse também acaba transparecendo dentro das entrelinhas. Então é um trabalho de interpretação. Tá? Eu acho que falta isso no jornalismo esportivo. Falta isso, porque é uma coisa que, por exemplo, eu já critiquei no jornalismo esportivo, como o jornalismo esportivo, ele é, dentro do seu modus operandi, ele parece muito aquele tiozão de bar que só quer falar de resenha, mas não tá preparado para falar sobre nenhum momento sério. E aí você fica meio tipo, caramba, quando precisa falar de algo sério, ele não tem pulso firme. E é muito ruim, de maneira geral, a imagem disso acontecer, né? Mas, gente, no geral é isso. Eu acho que foi uma entrevista ruim, tá, da Bárbara. Está ruim. Não é incomum eu criticar a Cazé TV aqui, tá? Não é incomum. Gosto da emissora, ela tem, obviamente, muitos benefícios, ela trouxe muitos benefícios, mas também trouxe muitos ônus também, né? Não só o bônus, mas também o ônus. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Eu sei que é um vídeo um pouco mais chato, um vídeo um pouco mais reflexivo, interpretativo, mas eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês.
deixe um like e até a próxima.